Fala pessoal, sejam bem-vindos à franquia. Hoje a gente está dando sequência em todo o projeto de formatação de franquia, mostrando para você todas as etapas de um projeto de formatação de franquia. E aqui a gente está usando o modelo de lavanderias. Então a gente está fazendo uma formatação com uma lavanderia hipotética voltada para o segmento de franquia. Como que a gente está projetando essa lavanderia para o mercado de franquia. E aqui eu já passei por alguns conteúdos, vou deixar alguns cards aqui para vocês avaliarem, que foi a parte de análise de franqueabilidade, todo o projeto de formatação de franquia, mostrando todas as etapas. Fizemos também a parte de pesquisa de mercado, do mercado de lavanderia, agora a gente entra para a parte de modelagem de negócio. Então, hoje nós vamos falar sobre uma ferramenta que eu uso dentro da modelagem de negócios, seja negócios novos ou negócio para a área de franquia, que é o Business Model Canva, aplicado para dentro do mercado de franquia. E nesse caso aqui, a gente está fazendo uma modelagem de uma lavanderia. Então, se você gosta desse conteúdo, quer acompanhar todo esse projeto de formatação, já se inscreva no canal, porque toda semana a gente está trazendo mais uma etapa da transformação de uma lavanderia para o mercado de franquia. E aí, pessoal, quero só lembrar para vocês um pouco qual o caminho que a gente já seguiu por aqui. Eu mostrei um pouco os dados do mercado de franquia, dados novos que saíram aí agora no início do mês de março de 2026, mostrando o resultado do mercado de franquia em 2025. Falamos sobre os 4 pontos para analisar no seu negócio antes de franquear. Entramos em todos os detalhes sobre as etapas de formatação de um negócio para o mercado de franquia. Passamos aqui, né, por cada uma dessas etapas, mostrando em detalhe como elas funcionam. Falamos um pouco mais sobre a pesquisa de mercado, uma pesquisa de mercado que a gente faz no processo de formatação de negócios, tanto para o mercado de franquia quanto para novos negócios. E aqui a gente desenhou toda essa estrutura para mostrar um pouco mais sobre o mercado de lavanderia. E aproveitando todo esse levantamento que a gente fez até aqui, a gente está dando sequência, fazendo a modelagem do negócio para o mercado de franquia, uma lavanderia que vai ser uma lavanderia com um espaço ali de cowork, um espaço onde as pessoas podem chegar e fazer algum tipo de trabalho. Então, com Wi-Fi, com uma estrutura que permite as pessoas sentarem, responder um e-mail, fazer ali algum tipo de reunião breve, enquanto suas roupas estão sendo lavadas. Então, pessoal, para a gente poder dar o pontapé inicial nessa etapa do Business Model Canva, eu gosto muito de usar alguns frameworks que já são usados na gestão de negócio, na parte teórica de gestão, e eu trago muito dentro da formatação de franquia, porque eles nos apoiam a construir as ideias e construir toda a estrutura que a gente precisa para desenhar um negócio para o mercado de franquia. E aqui eu gosto muito desse círculo dourado que vem do Simon Sinek, num livro que ele escreveu que é o Comece pelo Porquê, onde a gente estrutura um pouco mais o pensamento do porquê, o como e o que, sendo que a proposta de valor do negócio ela é a parte central, né? Ela é a etapa central de desenvolvimento de qualquer negócio. Quando a gente entende a proposta de valor, né, a razão pela qual aquele negócio existe, a gente consegue construir, né, todo o modelo de negócio ao redor dessa proposta. Ou seja, como que eu vou desenvolver as pessoas, desenvolver os recursos, as parcerias, entender sobre os mecanismos de receita, de custos, para fazer com que aquele porquê aconteça, fazer com que a razão fundamental do negócio ela realmente aconteça na vida real dentro do mercado. Então a gente começa, né, sempre por essa pergunta, o porquê, e ela está ligada a essa proposta de valor, né, a razão fundamental pela qual a empresa existe. Qual dor que ela resolve, né? Por que que essa empresa hoje existe, qual é o cenário no qual ela está inserida e que ela vai ajudar a melhorar aquele cenário, seja de uma pessoa, seja num B2B para outras empresas. Então, a ideia de iniciar pela proposta de valor, ela nos guia após, né, o desenho do negócio inicial para que a gente consiga desenvolver todas as outras etapas. Lá atrás, pessoal, eu falei um pouco sobre a questão da missão, visão e valores, brevemente sobre a estratégia, né? E passando por missão, visão e valores, a gente está falando do nível estratégico do negócio. Então a gente sempre começa pelo porquê, e esse é um ponto que, mesmo para negócios que já estão operando dentro do mercado, é um ponto que a gente vai se aprofundar.
né, com os nossos clientes, para a gente entender exatamente por que aquele negócio existe, qual dor ele resolve. A gente sobe uma camada e a gente vai falar do como, né, as ações, processos específicos, diferenciais que materializam o porquê. Então, o como é realmente uma camada que a gente volta um pouco mais para a parte do Business Model Canvas, que eu vou falar depois, e que a gente vai entender, né, quais são as ações, os recursos necessários para a gente conseguir operar esse negócio e chegar nesse porquê, chegar no fundamento, na razão do qual essa empresa existe. E os produtos, né? O que seriam os produtos ou serviços concretos que a empresa oferece. Então, a gente subindo mais uma camada, a gente está olhando o que a gente entrega, o que a gente faz, o que a gente propõe para o mercado por meio de produtos e serviços. Pessoal, pegando um pouco aqui de teoria, pegando um pouco de prática, a gente vai passar então para uma ferramenta que é uma ferramenta muito utilizada para modelagem de novos negócios, tá? O Business Model Canvas é uma ferramenta extremamente útil para a gente poder desenhar e modelar um negócio, seja um negócio novo ou seja um negócio que já existe e a gente está transformando ele para o mercado de franquia. Então ele é quase que um quebra-cabeça que a gente vai estruturar, né, nesse formato com 9 perspectivas e a gente vai construir esse modelo de negócio no qual depois nós vamos alocar tanto na parte jurídica quanto nos manuais, quanto em outras etapas do processo de formatação de franquia. E aí a gente inicia exatamente pela proposta de valor. Esse comece pelo porquê, ele também é aplicado dentro do Business Model Canvas. E aqui a primeira pergunta que a gente tem que responder é a proposta de valor. Que valor entrega aos clientes, quais problemas os clientes resolvem, quais necessidades estamos satisfazendo. Então essas são perguntas que são muito claras. Vamos imaginar que quando a gente estiver conversando com o franqueado, com o lead que está interessado no seu projeto e através da landing page, através de toda a comunicação sua em redes sociais, comunicações via website, a gente precisa deixar muito claro, né, qual é esse mercado que a gente atende, qual dor que a gente resolve desse mercado, para que esse futuro franqueado ele entenda um pouco dessa previsibilidade, o tamanho que esse mercado é e que seja realmente interessante para ele poder entrar junto com você e investir na sua rede de franquias, tá? Então aqui a gente começa pela proposta de valor e a gente vai passar por todos esses itens. Eu vou trazer aqui exemplos claros de como que a gente utiliza e conectar com as etapas futuras que a gente usa cada uma desses pontos, né, dessas perspectivas que a gente chama dentro do Business Model Canvas, dentro dos próximos passos da formatação de franquia, tá? Então, passando aqui, nós vamos olhar para a parte de proposta de valor, como eu falei, né? Então, aqui lembrando que a gente está construindo um modelo que é uma franquia de lavanderia e que ela tem como diferencial uma estrutura, uma pequena estrutura que serviria como uma conveniência ali, um coworking. Então, vamos ter algumas mesas, vamos ter um café para que as pessoas possam usufruir daquele espaço enquanto estão lavando as roupas, tá? Qual que é a proposta de valor que a gente está entregando aqui? O que que a gente está entregando de diferente, né, do mercado? O ganho de tempo, e aí a gente está falando, né, esse começo da parte de lavanderia mesmo, mas simultaneamente a possibilidade de fazer ali um trabalho, uma reunião, continuar executando suas tarefas. Produtividade, um ambiente que a gente torna ele, de certa forma, um ambiente profissional, com Wi-Fi, com mesas ali, com cadeiras, né? Pelo menos vamos avaliar algumas baias que poderiam ser colocadas, uma mesa coletiva que pode ser colocada para uma execução ali do trabalho. A conveniência, lavanderias automatizadas, pensando aqui num café, a gente colocar uns snakes, né, alguma coisa que as pessoas possam, nesse período ali, 50 minutos, uma hora, possam consumir ali também. Isso também se torna mais uma fonte de receita dentro da operação. E um hub multifuncional de solução completa para tarefas domésticas e profissionais, tá? Então, uma pessoa que vai passar ali uma hora, 50 minutos, ela pode levar o computador que ela vai ter como trabalhar ali daquele local. E aí a gente entra, pessoal, na parte de segmento de clientes, tá? O que que isso quer dizer? Eu preciso entender qual é o público-alvo que eu vou atingir com essa unidade franqueada para eu alocar essa unidade franqueada em regiões, em pontos que façam sentido para eu trazer esse público-alvo. Então eu estou colocando aqui profissionais autônomos, consultores, designers, advogados.
executivos e consultores de negócios, profissionais de tecnologia e startups. Está com renda média ali de 8 a 30 mil reais, uma localização em centros urbanos de alta demanda e com escritórios, com moradias, né, que permitem essas pessoas transitarem em e trabalho e moradia, né, de uma forma um pouco mais breve, um pouco mais curta, sem grandes deslocamentos, e busca por otimização de tempo e produtividade. Aqui eu faço um adendo de uma ferramenta que a gente usa, que é chamada de mapa de empatia, tá? Esse mapa de empatia a gente vai estruturar tanto para o cliente final quanto para o seu franqueado. Então a gente vai olhar para esse mapa de empatia para a gente entender quem são as pessoas que a gente vai atingir, como a gente pode atingir essas pessoas para que consumam os nossos produtos e serviços e para que a gente consiga entender também o perfil do seu franqueado e que a gente também consiga atingi-los, né, que venham a ser futuros franqueados, né, o lead se tornando franqueado. Então aqui são algumas perguntas que a gente responde nesse processo: o que pensa e sente, o que ele vê, o que ele faz e fala, o que ele ouve, quais são as dores e as necessidades. Quando a gente mapeia isso muito bem, a gente consegue fazer, né, umas ações no Instagram, ações dentro da landing page, né, e a gente consegue ter uma conversa muito direcionada para esse público. Aqui a gente está falando do público final, no qual a gente quer ofertar o serviço, mas lembrando que esse mapa ele serve, ele é importante para que seja feito para o franqueado, para o perfil do franqueado que a gente quer atingir, tá? Então aqui a gente está falando do mapa de empatia, mais uma ferramenta que a gente utiliza na formatação dos negócios para o mercado de franquia ou para novos negócios. Passando adiante, a gente vai para atividades-chave. Então aqui dentro da nossa lavanderia a gente tem o recebimento de processamento, controle de qualidade, manutenção diária e semanal de equipamentos e instalações, prospecção B2B, marketing digital, ativação de parcerias, suporte ao app, monitoramento de equipamentos, né? Ou seja, para a gente saber se necessita manutenção, uso, enfim, uma série de itens e atualizações. Gestão de estoque, insumos de lavagem, a reposição do café e o snake, né? Então aqui são algumas das atividades. Essa lista de atividades são as atividades que o franqueado precisa executar lá na ponta para performar o negócio conforme a gente performou o nosso. Então é lendo tudo que nós executamos, que nós fazemos para que a lavanderia possa performar bem, e a gente vai detalhar para que o franqueado possa executar através de manuais. E aí eu vou trazendo aqui já para vocês alguns exemplos de manuais que a gente desenvolve na formatação dos nossos negócios, tá? Aqui eu peguei um manual de uma das empresas que a gente finalizou a formatação, já estamos aí com algumas franquias vendidas, e peguei aqui o manual de gestão, tá? Peguei só alguns pontos aqui para a gente poder passar. Então, esse manual ele vem com as metas e indicadores de desempenho, gestão financeira, gestão documental, gestão de marketing, de suprimentos, de pessoas, boas práticas de gestão e encerramento. Então aqui a gente vem, pessoal, detalhando item a item, ouvindo desse novo franqueador, desse empresário, passos que ele executa diariamente. Isso se torna um manual de procedimentos, isso se torna um manual de execução, para que o franqueado possa consultar constantemente e executar suas tarefas, suas atividades dentro do padrão da marca. Além disso, nós temos a parte de relacionamento com clientes. Então, a parte com relação aos pontos por lavagem, né, dentro do cowork, benefícios via app. Aqui a gente está imaginando que esse projeto, uma pessoa que lave aí, né, 8 vezes no mês, né, ou 10 vezes no mês, ela possa ganhar uma lavagem grátis para a gente poder ter uma fidelidade desse cliente. Então, são alternativas que a gente desenha no relacionamento com o cliente. Um atendimento rápido para dúvidas e problemas, um gerente de relacionamento, que poderia ser, num primeiro momento, o próprio franqueado, e pesquisa de satisfação e sugestão, tá? Tudo isso a gente consegue traduzir em manuais para que o franqueado lá na ponta ele possa executar com frequência, né, essas atividades e a gente tenha o mesmo nível de experiência em todas as unidades franqueadas. Então, o manual nos ajuda muito a o padrão de atendimento, o padrão de gestão das unidades franqueadas
e é mais uma etapa do processo de formatação que a gente executa e entrega nesse formato bem completo, com toda a paleta de cores, com toda a estrutura da sua marca. Passando adiante no Business Model Canvas, a gente está aqui, né, na parte de canais, ó, como atender os clientes hoje e no futuro, que canais estão preparados e quais precisam ser desenvolvidos, tá? Entrando aqui, falando de loja física, então a gente tem um ponto de venda dentro da lavanderia, é o principal, né, aspecto de contato com o cliente. Aqui a gente está, né, sinalizando o desenvolvimento de um aplicativo móvel para um agendamento, para check-in no cowork, para gestão de benefícios, parcerias com apps de delivery, de entrega e coleta, então trazendo mais conveniência, mais facilidade para as pessoas que precisam do serviço de lavanderia. O marketing digital, e aí colocando, né, esses canais mais de aquisição também de clientes, e o marketing de proximidade com panfletagem de parcerias em comércios locais. Eu vou, antes de eu passar, de mostrar aqui um pouco mais como a gente traduz isso em alguns documentos e materiais que a gente tem, vamos falar aqui dos recursos-chave, tá? Nós estamos levantando aqui entre 4 a 6 unidades, tá, de alta eficiência de lavagem, 4 mesas e cadeiras, aplicativo móvel, aqui a gente está, né, avaliando ali uma variedade ali de bebidas para serem disponibilizadas, principalmente um café, né, que todo mundo precisa. Ponto comercial de alto fluxo e acesso fácil, a gente precisa ter uma ferramenta de geolocalização para a gente poder olhar para esse ponto e aprovar esse ponto, e isso é uma responsabilidade do franqueador, e a gente mostra também, né, como executa isso, como que a gente valida um ponto, aprova um ponto para o seu franqueado. Um gerente operacional de limpeza e manutenção, vamos imaginar que esse primeiro papel vai ser do próprio franqueado que vai executar. E aí, pessoal, aqui só para a gente poder explicar, tá? São vários outros materiais que a gente vai ter dentro dessa estrutura, mas aqui um exemplo muito claro é o material que a gente produziu para uma ou outra formatação, que é a Cálice Nova Aliança, onde a gente apresentou todo o projeto arquitetônico, tá? Nesse caso, a gente trouxe o projeto arquitetônico para dentro do projeto de formatação e a gente apresentou junto com uma arquiteta homologada nossa todo o projeto que foi construído, né, foi pensado junto com esse novo franqueador. Então aqui a gente tem um manual bem detalhado de como é, né, a aplicação da marca, a estrutura da marca para a loja física, tá? Então esse é um dos exemplos que a gente tem e isso reflete um pouco, né, de como é a estrutura do ponto de venda que a gente desenvolveu nesse caso dessa formatação. Seguindo, a gente tem as parcerias-chave, né? Condomínios residenciais, acordos para desconto promoções, contratos corporativos para funcionários, comerciantes, coworks vizinhos, fazendo um promocional ao redor ali junto com esse público, desenvolvedores de app, e aí é muito voltado mesmo para o franqueador, tá, pessoal? Aqui, no caso, como um projeto de desenvolvimento, né? Esse desenvolvedor ele já teria sido pago e já teria desenvolvido o app pelo próprio franqueador e não pelo franqueado. E aqui a parceria com os fornecedores homologados, né, e com detergentes industriais e o café, tá? Aqui a gente fez também uma estrutura na qual a gente precisa ter um desenho do que é feito, né, quais são os itens, qual o investimento estimado, para a gente poder levar isso depois para a parte financeira, que é uma etapa que a gente vai seguir como próxima etapa da modelagem do negócio, da modelagem da formatação. E aí a gente tem aqui alguns detalhamentos que a gente fez, né, sobre reforma, a parte elétrica, a parte hidráulica, equipamentos de lavagem, a gente está considerando ali equipamentos em torno de 15 mil reais, mobiliário para mesas, cadeiras, para aquele mini cowork que a gente vai ter, a parte de tecnologia, segurança, totens de pagamento, a parte legal de alvarás, bombeiros e vigilância, estoque inicial e capital de giro. Sendo que o capital de giro depois a gente consegue calcular numa ferramenta que nós temos, ele faz um cálculo automático fazendo uma previsão de entradas e saídas e ele vai nos trazer o capital de giro efetivo, tá? Essa já é uma etapa na qual a gente está estruturando para chegar na parte de modelagem financeira, que é uma próxima etapa da formatação, certo? Seguindo, nós temos a parte de fontes de receita. Então, eu estou colocando aqui cobrança por peso ou por ciclo,
vendas automatizadas, né? E aí a gente tem também a mercadoria, limpeza a seco. As vendas automatizadas eu estou considerando ali o café, um snake que ele quer, né, comprar, que ele quer pegar, que o cliente quer ter acesso, em planos corporativos para empresas e condomínios. E aí a gente fez aqui um ensaio, né? Fizemos aqui uma estrutura hipotética com a cobrança por ciclo, com plano de assinatura, com serviços adicionais, com o café e o Snake, ele pegando uma média ali de faturamento com isso. E um ponto que a gente trouxe também, inclusive a gente, né, pôde ver aqui outras empresas de lavagem, né, de lavanderia, que estão seguindo nessa linha, que tornando esses pontos de venda um hub de publicidade. Então, a gente observando um pouco esse movimento do mercado, já trazendo esse ponto para dentro da nossa operação, pensando que os comerciantes ao redor podem, por exemplo, colocar na televisão, né, uma televisão que a gente deixa rodando, um pouco da sua publicidade, com isso também a gente ganha, e os comerciantes ao nosso redor também vão ter interesse, né, em indicar mais pessoas para a gente. Então, aqui a gente já pegou um pouco do que a gente viu dentro do mercado de franquia e trouxe também aqui para essa formatação, certo? Por isso a importância da pesquisa de mercado quando a gente está desenvolvendo esse tipo de negócio. E aí a gente entra para a parte de estrutura de custos. Então eu fiz todo o detalhamento aqui da estrutura de custos e aí a gente tem todos os detalhes aqui, né, alocados, aluguel, IPTU, seguro, energia elétrica, todos os itens. Pode ser que falte alguma coisa, a gente ainda precisa aprofundar nesse ponto. Claro que quem está à frente do negócio vai ter muito mais detalhe, então a importância, né, do fundador, da pessoa interessada em transformar um negócio em franquia, em construir esse modelo muito em conjunto, muito em parceria. E aí a gente tem então toda a modelagem do negócio, olhando para um Business Model Canvas, uma ferramenta extremamente útil para desenvolvimento de novos negócios. E a gente está construindo aqui junto com vocês um projeto de formatação voltado para lavanderias, certo? Então, pessoal, os próximos passos vão ser a parte de modelagem financeira e depois a gente vai entrar um pouco mais na parte de suporte e projeto de expansão, que é sensacional e que a gente vai mostrar realmente que a gente aplica aqui e que a gente ajuda a comercializar, a fazer a expansão efetivamente. Vou deixar então aqui o link para vocês se inscreverem no canal, porque toda semana a gente tem uma etapa nova, um conteúdo novo, falando sobre o mercado de franquia por aqui.